estudar uma outra parte do equilíbrio químico, que é a hidrólise salina. Qual a importância da hidrólise salina? A hidrólise salina, ela vai mostrar para vocês que nem todo sal tem pH neutro. Isso mesmo. Quer dizer que o sal não tem pH neutro? É isso aí. Então tem sal, a gente vai ver que tem um pH ácido, tem sal que vai ter um pH básico, tá? E tem sal que vai ter pH neutro, mas todos os sais têm pH neutro? Não, ok? Então vamos entender por que tem esse sistema e por que acontece isso. Primeira coisa, se alguém não lembrar sobre a parte de forças de ácido, forças de base, dá uma voltada lá na parte de funções inorgânicas, onde estuda, né, as forças dos ácidos e as forças da base, tá bom? Aqui eu vou falar bem rapidinho para a gente conseguir entender o conceito, ok? Então, nas constantes de equilíbrio, quando a gente tinha um ácido forte, né, e a base também pode ser o mesmo raciocínio, um ácido forte ou uma base forte, quer dizer que o Ka dela ou o Kb é sempre maior que 1. Por que isso acontece? Ocorre o processo de ionização, no caso do ácido, ele ioniza totalmente. Então, ou seja, ele separa totalmente. Em meio aquoso, ele consegue fazer essa separação total. Se for base, acontece a dissociação e ela também separa totalmente, ok? E isso caracteriza, então, um Ka alto, um Kb alto, maior que 1, significa que são ácidos fortes e bases fortes, ok? E agora a gente vai estudar alguns casos para vocês verificarem a influência dessa hidrólise salina. Então, olha só, aqui nós temos o cloreto de amônio. Então, o cloreto de amônio em água, ele vai sofrer dissociação, certo? E aí vai liberar o quê? Vai liberar o íon NH4, que vai interagir com que parte da água? Vou até escrever essa fórmula da água aqui de uma outra forma. A água a gente pode escrever dessa forma, tá? Onde eu tenho H, o OH. Por quê? Isso vai facilitar para a gente entender como que se juntam os íons do outro lado. O H aqui da água, a gente pode lembrar que ele é a parte ácida, né? E aqui o OH é a parte básica. Então, olha só, o NH4, ele é o cátion e o Cl é o ânion. Então, com que o NH4 vai se juntar com a parte da água? Se ele é o positivo, ele é o cátion, ele vai se juntar com o negativo. Então, eu vou pegar o NH4 e juntar com o OH. Então, vai formar NH4OH, ou seja, formou a base do outro lado. E o que sobrou? Sobrou o HCl. Sobrou o HCl aqui. E entre NH4OH e o HCl, qual dos dois é mais forte? O ácido, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um ácido forte. Então, se eu tenho um ácido forte, ele está desse jeito? Não. Ele está H mais e Cl menos. Então, nesse caso, é o que a gente está estudando, os íons H mais aqui, ele vai predominar no meio. E o que isso significa? Que esse sal, cloreto de amônio, tá? Ele vai ter o quê? Um pH menor do que 7. Mas por que um pH menor do que 7? Porque ele tem essa quantidade de íons H+, aqui em maior concentração, e isso favorece a formação, né, de um pH ácido. Então, quer dizer que o cloreto de amônio, ele é um sal ácido, tá? Então, quando eu coloquei ele em água, ele sofreu uma hidrólise, e aí a interação dos íons com a água permitiu essa liberação dos íons H+, ok? Agora vamos ver um outro caso, um segundo caso. Esse segundo caso, nós temos um ácido fraco que vai dar também uma base forte. Vamos ver como que isso vai acontecer. Vamos pegar esse sal aqui, ó. Esse sal é o bicarbonato, né? Vocês usam bastante o bicarbonato. O bicarbonato está presente no sal de fruta, lembra que vocês tomam? Ele é conhecido também como antiácido. Então, vamos entender por que ele recebe esses termos? Isso vai ajudar até vocês explicarem isso. Então, ó, o bicarbonato. Vou escrever a água também do outro jeito para facilitar para vocês. HOH. Então, vocês sabem que esse é o positivo e esse é o negativo. E aqui, quem que é o positivo? O sódio é o cátion, né? E aqui é o ânion, que é o bicarbonato, que é o ânion composto. Como que nós vamos ficar aqui, pessoal?
O Na, ele vai se juntar com que parte? Com o OH. Então, vai formar NaOH. Mas o que sobrou? Sobrou o HCO3. Ele é o negativo, então ele vai se juntar com o H. E aí vai formar o ácido carbônico. Então, aqui formou o ácido carbônico, H2CO3, com o hidróxido de sódio, tá? Que é a soda cáustica. Desses dois, quem é mais forte? A soda cáustica ou o ácido carbônico? A soda cáustica. Isso daí, muito bem, pessoal. Tanto que o caso que nós estamos estudando, quem é o mais forte? É a base. E lembra que bases, né, formadas com a família 1A e família 2A, são bases consideradas fortes. Então, no caso, essa base ela vai estar desse jeito, ela vai estar totalmente o quê? Dissociada. Então, ela vai aparecer como Na e mais OH-. Ou seja, o íon OH- vai estar livre no meio. Então, se o íon OH- está livre, qual que vai ser o pH dessa solução? Vai ser um pH maior do que 7, porque é característico de base. Ok? Agora nós vamos estudar mais dois casos, e esses dois casos são ácido, vamos pegar esse primeiro aqui, ácido fraco e base fraca. O que vai acontecer aqui? Vamos pegar o ácido fraco, a NH4CN, vamos colocar ele em água e vamos fazer o processo de dissociação. O que vai acontecer aqui? Positivo, negativo, negativo, positivo. Vai formar NH4OH mais HCN. O que aconteceu aqui, pessoal? Formou duas substâncias que elas têm características do quê? Uma base fraca e um ácido fraco. Então, se eu tenho uma base fraca e um ácido fraco, eles vão ter aquela quebra, né, dos íons, liberação do íon H+, liberação do íon H-? Não, tá? Então, isso pode caracterizar um pH neutro, ok? Porém, existe, se o exercício, por exemplo, der o valor do Ka e do Kb para vocês, o que vocês têm que analisar? O valor desse Ka e o valor do Kb. Então, olha só, aqui é o valor do Kb e aqui é o valor do Ka. Se o Kb, certo, for maior que o Ka, aí nós vamos ter o quê? Um pH básico, certo? Maior do que 7. Agora, se for o contrário, o Kb for menor do que o Ka, então aí nesse caso nós vamos ter um pH menor do que 7, ácido, tá? E se for muito próximo, pessoal, os valores do Ka, vocês podem ter um pH, né, aproximadamente ali neutro, próximo do 7, ok? E agora nós vamos pegar um exemplo de um sal que é formado por uma base forte e um ácido forte. E aí vamos pegar esse sal aqui, ó, NaCl, cloreto de sódio. Todo mundo conhece o cloreto de sódio, né? Vocês usam ele muito na própria alimentação, em casa, né? Vai fazer um arrozinho lá, coloca o cloreto de sódio. Então imaginem só, eu vou pegar esse cloreto de sódio e vou pôr ele em água. Vocês acham que vai acontecer um processo de hidrólise com esse sal? Não, galera, tá? Ainda bem que não, né? Porque imagine só, se acontecesse um processo de hidrólise, formaria o quê? Tá? Vou só exemplificar aqui para vocês. Formaria, quebrando aqui os dois, formaria HCl mais NaOH. Ou seja, um ácido extremamente forte, uma base extremamente forte. Como que nós vamos ter a formação onde coloca o sal na água, ter esse ácido, essa base forte e ainda se alimentar, né? Ou seja, comer o arrozinho ali que você colocou o sal, tá? Então, o que isso caracteriza, pessoal? Que quando eu tenho um ácido forte reagindo com uma base forte, a minha reação, ela é total. A gente chama de neutralização total. Lembra das reações lá de neutralização? Então, isso daqui, ele não sofre, tá? Não sofre hidrólise, certo?
E nesse caso, o pH realmente é um pH igual a 7, ou seja, neutro. Então, para você ter um pH neutro, você só vai encontrar essa condição por meio de uma reação de um ácido forte e uma base forte. Combinado? Então, vamos fazer mais um exercício para ver se vocês entenderam, só analisando a fórmula, né, do sal, sem precisar fazer as reaçõezinhas, ok? Bora lá! Nesse exercício, eu até trouxe uma dica do Enem. O que acontece? O Enem tem alguns ânions que sempre aparecem nos exercícios do Enem, que é o ânion cloreto, o carbonato, o nitrato e o sulfato, certo? Então, esses ânions, é interessante vocês conhecerem a estrutura deles, conhecerem a solubilidade deles. Então, a parte lá de sais, dá uma olhadinha em questão de solubilidade, qual que é mais solúvel, qual que é menos solúvel, ok? E como que é esse exercício aqui, ó? Vocês estão vendo 4 sais. E aí, qual a primeira análise que vocês têm que saber? Conseguir, né, fazer uma distinção de quem seria o ácido e quem seria a base. Então, no caso, brometo de amônio. Quem que vai contribuir para o ácido? É o ânion, certo? Então é o brometo, vai formar HBr. E qual que vai formar a base? NH4OH. Então, ou seja, entre o HBr e o NH4OH, quem que é o mais forte? Lembra que os ácidos formados pela família do 7A, né, que é a família dos halogênios, eles são mais fortes. Então, ou seja, nesse caso, o pH vai ser o quê? Menor que 7, tá? Para esse ácido. Desculpa, para esse sal. Agora, formando pH ácido. Nesse outro sal aqui, que é o cloreto de potássio. O cloreto de potássio, ele vai vir de uma base, que é o KOH, e vai vir de um ácido, que é o HCl. Ou seja, um ácido forte, junto com uma base forte, tá? Que as bases da família 1A são bases fortes. Então, ou seja, nesse caso, meu pH vai ser o quê? Neutro. Vai ser próximo de 7. No de baixo, cianeto de sódio. Acabei da gente analisar o de cima, né? Que bases da família 1A são bases fortes. E o ânion cianeto, ele vai formar um ácido qual? Um ácido fraco. Então, ou seja, vai predominar o pH da base. Então, pH maior do que 7. Ok? E vamos para esse último. Olha só. Carbonato de amônio. O carbonato de amônio, ele vai formar uma base fraca e um ácido fraco, tá? Então, provavelmente, esse pH aqui vai estar próximo ali do 7, só que se o exercício fornecer mais informações para vocês, de Ka e de Kb, você vai conseguir ter essa definição, se ele vai mais para o ácido ou vai mais para o básico, ok? Então, pessoal, espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, compartilhem com outras pessoas, que pode ajudar mais pessoas a entender um pouquinho da química, ok? Então, muito obrigada e tchauzinho!